maior brainstorm de inovação do Brasil, a Gramado Summit, teve como grande destaque do seu primeiro dia aqui no Serra Park em Gramado a participação da Luísa Helena Trajano, CEO da Magalu. Ela apresentou a maior influencer digital de todo o mundo, a Lu da Magalu, e anunciou a primeira nuvem de dados totalmente brasileira, que vai estar disponível para pequenas e médias empresas aqui do nosso país. Ainda falamos com Dado Schneider, o grande palestrante gaúcho que encerrou o primeiro dia de palestras aqui na Gramado Summit, e o comunicador Arthur Gubert, que deixou a mídia tradicional para fazer sucesso na internet. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS, direto de Gramado, está no ar. O Poder RS tem o apoio de BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, o BRS em defesa da advocacia e da cidadania. EasyGen, com EasyGen economizar na conta de luz ficou mais fácil. Dasha, bebida zero álcool da Fante Bebidas, sabor que conquista. Pensou em inovação? Vem para Ubra. Chavin, restaurante de comida peruana que traz novos sabores para Porto Alegre. Começamos o Poder RS de hoje com o já tradicional recado do BRDE, que apoia a nossa cobertura aqui da Gramado Summit e que também é um dos patrocinadores deste grande evento de inovação gaúcho, legitimamente gaúcho, mas que é o maior, que tem alcance nacional. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. O Brasil acaba de criar um novo gênero jurídico, stand-up penal. Léo Lins foi condenado a mais de 8 anos de prisão por piadas, repito, piadas em um show de humor. Este foi o principal assunto, não dos palcos, mas dos corredores aqui do Gramado Summit, o maior evento de inovação do estado, que começou hoje aqui no Serra Park. Não estou aqui para defender o gosto duvidoso, o sarcasmo de mau gosto ou a piada que ultrapassa o limite do bom senso. Estou aqui para defender algo que vai muito além disso, a liberdade de expressão, a liberdade de errar no palco. Porque se o humor precisa de permissão judicial para existir, não é mais arte, é catecismo de toga. E olha o tamanho da distorção. Em um país onde corrupto vira comentarista político, miliciano é eleito e juiz grava dancinha, decide que a maior ameaça à dignidade humana é um comediante. O Brasil está com moral tão torto que achou mais seguro trancar o palhaço do que encarar o espelho. Recentemente, a jornalista gaúcha, minha colega Rosane de Oliveira, também foi condenada de forma absurda a pagar R$600 mil por divulgar o salário de uma juíza, uma informação pública. Até Hélio de la Penha, que conhece a dor e o riso na pele, foi ponderado. Criticou o teor das piadas, sim, mas jamais a liberdade de um artista. Porque ele sabe bem, quando o Estado começa a definir o que pode ou o que não pode fazer rir, o próximo a ser calado não será o Léo, seremos todos nós. Vou conversar agora aqui com a Luísa Trajano, que fez uma das principais palestras do Gramado Summit na manhã desta quarta-feira. Já quase falei quinta-feira, Luísa. É tão rápido o tempo, né? Eu queria falar um pouco, dessa influencer que virou a Lu, Foi influenciada, inclusive, por ti, se transformou, E agora com o Ayá tá ganhando vida. Aonde que vai parar isso?
Olha, a gente quer que a Lu cada vez mais é o nosso objetivo humanizar. É uma empresa que tem como propósito crescer digitalmente, mas não perder, você viu isso, não perder a nossa cultura, o nosso jeito. E a Lu está cada vez mais humanizada, cada vez mais interativa e cada vez mais podendo cooperar com os empreendedores e com a pequena e média empresa. E ela é um sucesso, é a maior influenciadora do mundo. E uma empresa que nasceu física, se transformou em digital e é brasileira. Tu já imagina um robô humanoide dela? Não, a gente ainda não pensou. A gente não quer ter robô, a gente quer que ela seja cada vez mais humana. A gente pensa em humanizar a Lu, ela vai ter uma casa da Lu agora. Veio aqui, a Magazine Luiza está lançando o Cloud, né, a nuvem, e é uma plataforma que vai ser acessível a pequenos e médios empreendedores. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa solução. Nós estamos lançando a primeira nuvem brasileira, já lançamos. A gente vai estar nas grandes empresas, mas vão estar também nas pequenas, porque você paga muito mais barato do que a nuvem, não paga em dólar, paga em real e tem a garantia do banco de dados na lei brasileira. Então é uma coisa de ganha-ganha demais, é dar acesso a muito que é privilégio, porque está na nuvem hoje, está na cloud hoje, é uma necessidade, né? Luiza, tu depois das enchentes de maio do ano passado, né, agora completaram 1 ano, tu tem estado muito presente aqui no Rio Grande do Sul, especialmente nos eventos de inovação. Que mensagem tu poderia deixar para o povo gaúcho? Eu estive muito presente junto com o Magalu e com a Mulheres do Brasil durante a enchente, fomos um dos primeiros a chegar a estar. E aí depois eu estou tão impressionada do que o povo gaúcho conseguiu reerguer tão rápido, que eu acho que era obrigação minha estar aqui mostrando que está normal, que os aeroportos estão descendo e tudo mais, porque foi muito guerreiro e muito triste o que aconteceu. Então, parabéns a todos os gaúchos e estar aqui nesse evento de empreendedorismo, aqui em Gramado, uma das cidades mais lindas do mundo, é divulgar isso que é bom do Brasil. Tu já se sente um pouco gaúcha? Porque nós te queremos pra cá, viu? Eu só não consigo tomar chimarrão, mas até cantar o 20 de setembro eu já canto. Para encerrar aqui, uma dica de uma grande empreendedora de sucesso no Brasil e no exterior para os nossos pequenos e médios empreendedores gaúchos, Luiza. Olha, acredite, o mercado tem altos e baixos, mas a gente chega lá. Se o Magazine... Eu até passei um pupurri hoje que mostra que a gente foi muito pequeno e chegou em 65 bilhões. Uma empresa física que nasceu no interior e concorre com grandes players internacional. Obrigado. Nada, um abraço. A cobertura da Gramado Summit aqui no Multi RS, na Rádio Mix 107.1 FM, tem o apoio de BRDE Crédito para Inovar e Desenvolver, Sky Hotéis Gramado, sinônimo de receptividade, conforto e qualidade, e de Paolo, o melhor da culinária italiana da Serra Gaúcha. Palestra de encerramento tem que ser com o Dado Schneider. Eu quero me atualizar, dá um F5. O que temos de novidade, Dado, nos últimos meses? Olha, eu acho que o mundo deu umas 2 voltas no próprio eixo, umas 500 viradas do avesso em alguns meses. Eu falo justamente isso na palestra. Eu já falava há muito tempo, né, que está aumentando a velocidade da mudança e a aceleração da velocidade da mudança. Mas as pessoas achavam que é projeção. Não. A velocidade da mudança aumentou, é visível, a gente sente isso. A velocidade que as pessoas aderem a coisas novas, de todas as idades. Por exemplo, esses bebezinhos que a gente faz agora, a inteligência artificial, quem ainda não fez isso? Tá? Então, assim, a velocidade está muito intensa. É sobre isso. E tem muito a ver com a inteligência artificial. Como é que tu tá se atualizando, Dado? Porque tá muito rápido. Ai, cara, eu tô fazendo o possível, mas assim, ó, quem tá ligado sabe que já tá atrasado, sabe? A sensação que eu tenho é que eu tô ficando para trás. Que é tanta coisa nova a todo momento, mas também não se desespere, tá? A gente vai no fluxo, vai no que dá. Mas assim, não cochila. E o que mudou? É muito rápido a coisa. O que mudou para a geração Z com a inteligência artificial, com esse novo momento que a gente está vivendo? Não mudou nada, mudou para nós, que infelizmente vou ter que dizer, eu sou mais velho que ele, mas ele já faz parte da ala mais velha, tá? Eles lidam com a tecnologia com máxima naturalidade, a gente é que se apavora. E essa geração beta, tu vai estudar ela também? Já estou estudando. Prometo falar coisas
diferentes e inéditas a respeito. Obrigado. Arthur Gubert foi uma das presenças mais legais aqui do Palco Share, que está falando muito sobre inovação em todas as áreas. Arthur, parece que tu correu uma mini maratona aqui, né? Cara, eu vim pra Gramado com um casaco, né? Eu cheguei aqui, tava quente. E aqui dentro do Gramado Summit tá um pouco mais quente ainda. Então eu precisei entregar 30 minutos de palestra com calor, por isso que eu tô suado. Dá um resumo para quem não conseguiu estar aqui, resume um pouco sobre o que tu falou. Cara, minha palestra se chama o Guia de Sobrevivência para o Futuro, e diferente do que pode parecer o nome, eu vou na contramão do algoritmo, da nova tecnologia, da inteligência artificial, e a minha crença é de que a gente deveria exercitar o aspecto humano como a maior singularidade que a gente pode oferecer para a vida. Acho que a novidade não está na tecnologia. Acho que a novidade está em ser cada vez mais uma pessoa de verdade. Porque a ferramenta, todo mundo tem acesso. Agora, saber quem se é, ter um propósito claro e ter noção do que você tem para entregar para a vida, está cada vez mais difícil de descobrir. E é aí que mora a oportunidade. Tu fez isso na tua vida pessoal? Tu descobriu mais quem tu é depois de sair um pouco da mídia tradicional, se aventurar na internet com um puta sucesso? E aqui eu posso falar um nome, né? Porque assim, a internet é um pouco isso, livre pra gente falar o que quer. O que tu descobriu nessa tua transição de carreira, Arthur? Cara, na verdade o passo é ainda mais atrás, porque eu tive a arrogância de sempre querer fazer aquilo que me dava prazer. Então eu sempre fui atrás do que eu achava legal. E eu descobri bem cedo que se tu tá entregando naturalmente, há uma recompensa imediata, seja ela financeira, seja ela de oportunidade de trabalho. Então, pra mim sempre foi muito natural estar falando em rádio, estar falando pra câmera, estar subindo em palco, porque é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de comunicar. Essa arrogância me carregou para programa de rádio, depois me carregou para um programa de internet, me carrega para palco para dar palestra. Então eu não me vejo fazendo outra coisa senão falar. É só o que eu sei fazer. Eu só fiz isso na minha vida. Eu não sei apertar parafuso, eu não sei consertar computador, eu sei comunicar. Então a saída de um veículo tradicional para a internet foi muito tranquila, porque eu fiz basicamente a mesma coisa que eu já vinha fazendo, que é falar. Só foi para um canal diferente. Muda o meio, né? Mas a inteligência artificial agora está falando e pode falar do jeito que tu fala, pode imitar comunicadores, pode criar versões melhores de nós mesmos. Como ser mais humano quando a tecnologia parece que está tão perfeita? Fazendo o que ninguém mais faz. É aquela história. Hoje tu compra uma camiseta, sei lá, da Gucci, na loja da Gucci e paga R$1.000, ou tu compra ela no camelô e paga 10. A estampa é a mesma, uma é falsa, uma é verdadeira. Mas na foto do Instagram é igual. Ou seja, tudo virou produto, tudo virou commodity. Isso não é mais escasso. Isso todo mundo tem acesso. O ChatGPT é o 5º site mais visitado do mundo. Se o cara que manda um e-mail usando o ChatGPT acha que está sendo malandro, ele está sendo o mais do mesmo, ele está sendo igual. E pessoas que são iguais não têm valor, né? Valor tem quem sabe escrever um texto sem pedir para o ChatGPT. Valor tem quem sabe entrar numa biblioteca e fazer uma pesquisa verdadeira de conteúdo sem encurtar caminho. Porque se todo mundo faz a mesma coisa, essa coisa deixa de ter valor. O valor está na escassez, eu não canso de repetir isso. E hoje é escasso o ser humano. Não é escasso usar a inteligência artificial. É escasso ler um livro de verdade, é escasso refletir a respeito do problema, é escasso pensar com a própria cabeça, é escasso ter repertório criativo, né? Então, por mais fácil que seja a vida com a inteligência artificial, ela é fácil para resolver um problema imediato, mas ela limita as tuas possibilidades de vida e profissionais também. A vida criativa tua tá mais difícil agora, com mais ferramentas, ou tá mais fácil? Tá muito mais fácil. Porque eu abro meu feed no Instagram e eu vejo as pessoas dançando as mesmas danças, usando os mesmos áudios de trend no Instagram, fazendo as mesmas brincadeiras, numa tentativa de viralizar, porque parece que agora há uma fórmula. Então, quando eu vejo que tem 10 pessoas entregando a mesma coisa, eu penso, pô, é só não fazer isso. É óbvio pra mim a saída mais correta, entendeu? Então eu acho que nunca teve tão fácil criar conteúdo e se conectar com o público. O que te dá mais tesão, cara? Tá no rádio, tá na internet ou tá aqui em cima do palco?
Cara, eu gosto de feedback, velho. E era uma coisa que eu sentia falta no rádio. Depois que a gente começou a ter transmissão simultânea para YouTube, começou a rolar mais, mas eu gosto da conversa. Eu gosto de... O meu texto de palestra não é roteiro. Eu tenho os slides que me ajudam, mas eu vou sentindo na galera, eu vou olhando pro rosto da turma, eu vou vendo como é que é a reação, vou adequando aqui e ali. Então o que me dá tesão é a troca, bicho. Eu gosto de poder ter o feedback imediato daquilo que eu tô falando, porque eu acho que a minha grande vantagem enquanto comunicador é o improviso, é a velocidade de pensamento. Então eu não gosto de falar pra ninguém. Eu não gosto de falar num estúdio de rádio fechado. Eu preciso saber que tem gente ali que tá consumindo e eu quero saber o que elas estão pensando. Beleza, valeu, meu velho. Valeu, Orestes. Obrigado. Bota ali no teu carrinho, bem juntinho, com sabor. Depois pode dizer, você escolheu a Ali Bem. Escolheu muito bem. A Ali Bem é uma empresa gaúcha que produz linguiça toscana, bacon, cortes especiais, o melhor da carne suína, sendo uma das mais modernas indústrias do país, adota políticas de qualidade e sustentabilidade, tendo uma linha diversificada de produtos e uma estrutura capaz de atender aos mais exigentes mercados, exporta para mais de 40 países e distribui seus produtos em todas as regiões do Brasil, garantindo investimentos nas áreas de meio ambiente e biossegurança, proporciona a evolução e o desenvolvimento social. Quando você consome o produto Ali Bem, além do sabor inigualável, pode ter a certeza da escolha certa por todos esses motivos. Procure as delícias Ali Bem nos melhores supermercados, bota no seu carrinho e aproveita o melhor da carne suína Ali Bem, bem juntinho de você. Vamos agora a um rápido intervalo para a BRDE, crédito para inovar e desenvolver. Sky Hotéis Gramado, sinônimo de receptividade, conforto e qualidade. E de Paolo, o melhor da culinária italiana da Serra Gaúcha. Já voltamos agora do estúdio aí em Canoas, do nosso estúdio Multi-RS, na Ubra em Canoas, para uma entrevista especial sobre segurança pública. Não perde, fica aí, já voltamos. Voltamos com o Poder RS aqui no nosso canal Multi-RS, em nome de BRDE, crédito para inovar e desenvolver. O primeiro bloco foi todo dedicado à cobertura aqui da Gramado Summit. Nós vamos continuar aqui nesta quinta e nesta sexta-feira. Agora eu quero chamar uma entrevista gravada que eu fiz com o coordenador tático do CORE, o delegado Marco Antônio de Souza. É uma conversa imperdível sobre como anda e o que pode melhorar na segurança do Rio Grande do Sul. Olha só. Agora aqui no Poder RS eu recebo o delegado Marco Antônio de Souza, coordenador tático no Grupamento de Operações Especiais do CORE, que é a Coordenadoria de Recursos Especiais. Ele é o único gaúcho formado na Academia Nacional do FBI, tem serviços prestados para a ONU. E agora eu estava conversando com ele antes de entrar no ar e vou começar nossa entrevista por aqui, sobre uma tese tua que virou livro sobre o crime organizado. Primeiro, bem-vindo ao Poder RS. Saudações, muito obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação, né, poder conversar sobre esse assunto de segurança pública. Eu acho que hoje em dia a gente vive na era da informação, né? Então que talvez tão importante quanto o nosso trabalho operacional, né, a gente explicar como que o trabalho deve ser feito, o que a gente quer fazer, prestar contas para a sociedade, né, na verdade, de tudo que a gente faz. E acho que essa seara da transformação pelo conhecimento faz parte, né, de todo servidor público, então agradeço demais a oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? O Poder RS sempre ouve as pessoas mais poderosas do Rio Grande do Sul, não só em termos financeiros, mas sobretudo em termos de ideias, né? Então a gente gosta de ouvir boas ideias e é por isso que eu te convidei para estar aqui. Então vamos lá, vamos falar um pouco dessa tua tese que virou livro sobre o impacto do crime organizado aqui no país. Bom, essa tese, né, essa teoria, ela nasceu quando eu estava cursando a Escola Superior de Guerra do Brasil, né? A Escola Superior de Guerra, No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, né? Ela é uma escola que
estuda o destino do Brasil, né? O nome até Escola Superior de Guerra leva ao entendimento de que, na verdade, a gente estudaria somente a expressão militar, né? Mas muito pelo contrário, né? A gente está vendo aí, principalmente nesses conflitos hoje em dia que estão aí acontecendo, né? Que a questão econômica, cultural, tudo isso impacta demais um conflito, né? Um país ele é tão forte quanto for a sua expressão de tecnologia, a sua expressão econômica, o seu desenvolvimento, né? A gente está vendo nesse embate aí agora que está se estendendo no tempo entre Rússia e Ucrânia, a gente percebe que o componente econômico, né? Aquela questão do aporte financeiro é tão importante ou mais importante até que o atrito das forças, né, do aço contra o aço, quando a gente costuma falar, né? Quem fica imaginando que a Ucrânia que está enfrentando a Rússia, não é. Né? A Ucrânia tem o apoio dos Estados Unidos e da maioria dos países europeus. Então são duas grandes forças. É uma questão complexa que envolve toda uma análise de alianças, né? De interesses, né? Que vão, enfim, tornar um competidor nesse cenário forte ou não, né? Então, e fora esse aspecto econômico que é muito importante, tem a tecnologia que tu está falando agora, né? Então, essa parte estratégica e de tecnologia. Nos últimos dias, os bombardeios foram todos por drones, de um lado e do outro. Assustador, né? O quanto isso está mudando e o quanto isso muda rápido, né? O quanto isso está acontecendo enquanto a gente está vendo. E a gente está vendo que aquelas gerações de guerra que a gente estudava, né, no meio de um único conflito, parece que as características estão mudando durante esse conflito. Né? É verdade. Então a gente está vendo que ele começa de um jeito e acaba de outro, né? Porque a tecnologia está avançando de uma forma, né, tão rápida, né, que na verdade a gente não consegue mais enxergar esses ciclos, né? Está indo um por cima do outro e as coisas estão mudando de uma velocidade impressionante, né? Então, essa questão do estudo esse vinculado ao crime organizado, né, nasceu nessa Escola Superior de Guerra, que acaba estudando, né, essa questão da expressão militar, né, do país, como que o poder nacional ele se manifesta, né? Então existe a expressão tecnológica, existe a expressão do psicossocial de uma nação, como que a gente formata as elites de um país, né? Como que tu entende a geopolítica de um país, né? Por que o Brasil ele se desenvolveu dessa forma, né? Tudo isso é estudado, né, nessa grande escola que é a Escola Superior de Guerra, né, que se chama o CAEP, que é o estudo de altos estudos em política nacional. O que aconteceu ali, né? Quando a gente começa num nivelamento básico, né, porque existem vários militares, né, que são os militares que vão ser preparados para ser os nossos generais, né, capitães de mar e guerra, né, o pessoal que vai ser brigadeiro, né, e muitos empresários também de ponta, né, do Brasil que vão para essa escola exatamente para tentar compreender esses fenômenos, até porque projeção de mercado também não é uma importante. escola só militar, então. Não, em absoluto, né? Existem profissionais da segurança pública, profissionais vinculados ao ramo econômico, ao ramo financeiro, de bancos de desenvolvimento, né? Ali, na verdade, a gente tem o pessoal com um viés mais de esquerda do pensamento brasileiro, a gente tem o pessoal mais com viés de direita, o pessoal que acha que as soluções do Estado vão passar mais pelo Estado, outros que acham que vão passar mais pela iniciativa privada. Então, é um ambiente muito profícuo para tu poder fazer esse choque de ideias de uma forma bastante técnica, né? Sem descambar para discussões meramente ideológicas. Para o né? radicalismo, Pro radicalismo, sem né? argumentos. Realmente, assim, a gente teve instruções com pessoas que defendem, né, muito o Estado grande, um Estado provedor, né, e entendem com números que isso é melhor para o Brasil. Da mesma forma, teve pessoas que trouxeram para a gente que, na verdade, a questão da eficiência, a questão do profissionalismo da gestão, é melhor um Estado menor, concentrado naquilo que ele deve fazer mesmo, já trazendo um aspecto do Estado pequeno e necessário, né, então, com outra visão de mundo, né, e a gente percebe prós e contras em todas, né, então é uma escola... escola... que tu falou, são visões de mundo diferentes. Perfeito. E que, se bem feitas, né? Para que lado que tu fica? Eu, na verdade, eu costumo falar que se me chamar se eu sou de direita ou esquerda, eu sou aquilo que é necessário para o momento. Se eu tiver que responder uma questão dessa, eu vou dizer que eu vou primeiro fazer uma análise do nosso momento e daquilo que a gente precisa. Então, por vezes, eu vou achar que o Estado tem que atuar mais. Tu está subindo no muro. Vai ficar ali? Já chego lá. Às vezes eu acho que quando a economia precisa de um impulso, talvez a gente tenha que diminuir um pouco do Estado,
Mas às vezes quando acontece uma concentração natural de riqueza ou algum tipo de vulnerabilidade social, eu acho que o Estado tem que atuar mais, mas eu não acho que a visão correta é uma visão, digamos assim, imutável de um modelo ou outro. De um lado ou de outro. Eu acho que o bom estadista é aquele que enxerga o momento do Estado, ele vai acabar atuando, modulando o Estado, tentando atacar essas necessidades que surgem com o tempo. Eu acho que essa é uma visão moderna. Eu acho que sim. Até porque a gente pode usar agora exemplos práticos e atuais do Brasil. Né? A gente teve um governo mais à direita, liberal, conservador, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que prega isso, ele e seus defensores de um Estado mais enxuto, menor, mas aí veio a pandemia. E o que ele teve que fazer, e o ministro Paulo Guedes, né, teve que incentivar de novo a economia brasileira com muito recurso do próprio Estado, né, inclusive endividando um pouco o Estado. Então, assim, mudou a sua visão, por quê? Porque a circunstância se mostrou necessária de uma outra forma. E aí agora eu critico um pouco o atual presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva, porque parece que ele está com as mesmas ideias lá dos anos 80 e dos anos 90, que talvez até esse investimento mais do Estado, distribuição de renda, fosse necessário lá na primeira vez quando ele foi presidente. Agora o mundo mudou, ele está muito tecnológico, ele está muito mais rápido. Será que aquelas ideias ainda valem hoje? Então a gente sempre tem que estar avaliando isso. Mas eu não te trouxe aqui para falar de política. Mas eu não me importo. Mas acho que é isso. Né? Tem que analisar o momento, a circunstância, o que serve para um país pode não servir para o outro. Então, acho que essa é uma postura mais moderna de enxergar o mundo. Só para fazer um fecho, né? Eu não sou especialista, mas gosto bastante do assunto, né? E a gente acaba estudando as grandes nações que deram certo no mundo, né? Ou as grandes civilizações, né, os grandes impérios, né? E a gente vai pegar aí, por exemplo, vamos falar de um dos maiores do mundo, que é o Império Romano, né? Que começou como república, né? Depois descambou começou com monarquia, depois virou república, depois veio para a questão do império. A gente viu que ele passou por vários momentos, né? Ele acabou implodindo, né, no final por contingências próprias, né? E eu gosto de usar bastante esse exemplo e acabo usando esse exemplo às vezes quando dou aula para tratar de algumas questões na academia de polícia, que na verdade o que falta é a gente entender que numa história de uma nação, que é muito mais ampla que todas as nossas gerações individualmente consideradas, né? São coisas que a gente vai falar de 600 anos de uma nação, 700 anos de uma nação. É óbvio que as questões ao redor do teu estado vão mudar. A tecnologia vai mudar, as necessidades vão mudar, os meios de produção vão mudar. Claro. Então, obviamente que eu vou ter que me utilizar, volta e meia, de ferramentas de desenvolvimento para angariar capacidades. E, às vezes, eu vou ter que, daqui a pouco, fomentar o meio privado para gerar mais riqueza. Eu acho que a gente entender que a gente tem que, digamos assim, ver o lado positivo e negativo de teorias que parecem conflitantes, eu acho que é a grande habilidade do estadista. Eu acho que a gente pegar daqui a pouco, ler um Adam Smith, né, e tentar aplicar 100% no dia de hoje, vai dar errado. Agora, se eu quiser também pegar o Karl Marx e pegar do livro de cabo a rabo e aplicar hoje, vai dar errado também. Agora, talvez se eu pegar alguns capítulos deles e aplicar na realidade de hoje, talvez eu consiga fazer dar certo. Então, respondo aquela pergunta que tinha me falado, eu não fico bem em cima do muro. Parece em cima do muro, mas não é isso. Eu acho que enquanto a realidade for mudando, e está mudando cada vez mais rápido, a gente acabou de falar da tecnologia, né? Eu acho que esse é o grande desafio do estadista. Saber que ele tem que mudar a teoria dele porque a prática mudou. Claro. Ele vai ter que se adaptar. Vamos lá, então. Crime organizado, o que ele interfere, né? Como é que a gente deve combater isso, né? Porque é algo que ficou sempre muito presente no Brasil. De vez em quando parece que a gente esquece, né? Que não tem mais crime organizado, mas ele cada vez mais está presente na nossa sociedade. Infelizmente, né? A minha percepção enquanto delegado de polícia é que a gente vive, o Brasil é um estado criminal. Tá? É uma frase bastante forte, né? Mas que eu respondo com uma questão técnica. Né? E uma opinião minha, né? Porque eu, como delegado de polícia, né, que já estou aí há muitos anos na carreira, né, e conversando com todos os meus colegas, a gente não consegue perceber nenhuma instituição, nenhum ponto, nenhum setor do nosso Estado brasileiro que não tenha algum tipo de problema na seara criminal, seja na parte privada, seja na parte pública. Né? Digamos assim, a nossa sociedade se acostumou a ter esquemas grandes ou pequenos esquemas, pequenos acertos para a nossa vida acontecer, parece, né? Então, me parece que a gente vive, sim, no estado criminal. E dentro de tudo isso que está acontecendo, a gente tem uma mazela muito forte,
né, na nossa sociedade, que é o crime organizado, né, que está presente Interessante em que tu tudo, fala né? isso e até se transformou como uma característica própria nossa, o chamado jeitinho brasileiro, Positivo. que nada mais é do que assimilar algumas condutas antiéticas ou até de corrupção, e a gente assumiu isso como cultura, justamente para continuar vivendo em sociedade. Nós temos, concordando com essa afirmação, né, nós temos precedentes judiciais já, né, judiciais de considerar pequenas corrupções como insignificantes. Olha o quanto isso é grave, né? Porque, na verdade, o agente que ele se mostra corrupto dentro da máquina pública, né, o pequeno desvio relacionado a patrimônio, ele é uma falha muito mais de procedimento e muito mais grave por ser uma questão ética do que o valor em si, né? Porque, na verdade, o que ele representa enquanto mazela do agente público para a sociedade, da perda de legitimidade do Estado, é muito mais grave daqui a pouco do que o preço de uma caneca, né? De um notebook, né? Então, na verdade, a gente está considerando, fazendo um paralelo entre o princípio da insignificância que a gente tem nos crimes patrimoniais, ou seja, o objeto é de pequeno, de sua menos importância, então essa corrupção ela fica, digamos assim, insignificante para fins de persecução do Estado. E isso é muito grave, né? Então, Claro. nos mostra que a gente está se acostumando com o desvio, ou se acostumando com o equívoco, né? com a questão da falta, com o crime, né? Dentro da atividade pública. Isso é muito E a ruim. novidade da tua tese é que a gente deveria combater o crime organizado não só com as forças de segurança, e sim com forças militares? Não necessariamente isso. Eu não cheguei a aprofundar ainda, né? E essa agora é a segunda fase, né, do estudo, né, que eu vou complementar, que é as formas de enfrentamento disso, né? E qual é a conclusão, então, antes das formas de combater? A conclusão é que, então, estudando essas questões lá na Escola Superior de Guerra, lá a gente estuda muito os objetivos nacionais. O que são os objetivos nacionais? É aquilo que a gente quer enquanto nação. Não dentro de um programa de governo, que é algo muito mais curto, mas dentro de um programa de Estado. O que a gente quer para o Brasil daqui a 100 anos, por exemplo? O que a gente quer para o Brasil daqui a 50 anos? Alguém está estudando Né? isso? Porque não parece, viu? Essas escolas se propõem a fazer isso, né? O grande problema é que o sistema adotado principalmente o mundo ocidental, que é a alternância de poder e as questões democráticas, ela causa um paradoxo quando a gente pensa em planejamento estratégico. Isso é natural do nosso sistema. Porque o planejamento estratégico, ele quer teses que sejam de Estado, ou seja, com maior tempo. Uma empresa, por exemplo, né, que vai fazer uma grande empresa, né, que vai fazer um grande investimento, vai entrar no mercado, ela quer se adaptar para o mercado novo, ela vai fazer planejamento de 21 anos, 25, 30 anos. Né? Tu vai pegar planejamento estratégico de 50, 60 anos. Né? E o Estado ele não consegue fazer um planejamento estratégico que passe 4 anos. Então a gente tem esse problema. Né? Então lá a gente acaba estudando os objetivos nacionais, que são os grandes objetivos da nação. O que o país quer, né? Enquanto país. O que o país quer? Exatamente. Aí esses objetivos nacionais eles foram consolidados dentro da nossa Constituição Federal. A grande resposta do que a gente tem lá em objetivos nacionais, em 88, que aquilo tentou consolidar o que seriam os anseios de toda uma nação. Né? Em que pese a gente poder também fundamentar que existem objetivos nacionais que são mais de ordem natural, que é aquele objetivo nacional que a gente gostaria que não estaria escrito. Né? Por exemplo, a paz duradoura. Não precisa estar escrito num texto. A gente vai querer isso. Né? Ninguém vai formatar um Estado para viver um estado permanente de guerra. A gente quer uma paz duradoura. Né? Depende de onde a gente está. Né? Sim, Se claro. está na Rússia, lá, acho que entre os objetivos nacionais é sempre estar em conflito com alguém. Não, mas quero crer que o ser humano, mesmo em qualquer lugar do planeta, vai querer sempre caminhar para a paz duradoura. Né? Em que pese alguns achar que o caminho da guerra ele é o caminho para essa paz duradoura, mas acho que o fim vai ser paz duradoura. Né? E lá, então, dentro do estudo dos objetivos nacionais, quando a gente foi elencando esses objetivos nacionais, eu sentado como delegado de polícia, começou a me iluminar que muito daquilo que o país tinha como objetivo nacional, por exemplo, paz social, justiça social, democracia, desenvolvimento econômico, eu comecei a ver que o meu trabalho diário, eu lidava com algo que estava sendo um obstáculo a quase tudo que se dizia que era o objetivo da nação. Né? Então, por exemplo, justiça social, democracia, igualdade, eu comecei a ver que
que o crime organizado, que a taxa altíssima de criminalidade que a gente tem estava impactando nessas questões que eram objetivos do Brasil. E ali me acendeu uma luz no sentido de, cara, eu vou aprofundar o estudo porque eu estou vendo que a ausência de segurança no Brasil, ela está impactando o Brasil de se desenvolver. Porque, na verdade, tu pode ter várias formas para tu mensurar se um país está desenvolvido ou não, né? Tem gente que usa o Produto Interno Bruto, tem gente que vai usar o IDH, tem gente que vai usar o índice de desenvolvimento conforme os teus objetivos, né? Se tu está conseguindo implementar os teus objetivos nacionais ou não, né? Tem o novo índice de felicidade também. E índice de felicidade, né? Então, são índices que tentam, digamos, mensurar se um país está desenvolvido ou não, né? Tu pode estar um país, externamente, tu olha para ele achando que ele é um país não desenvolvido, mas dentro daquilo que ele se propõe é um país completamente desenvolvido, dentro daquilo que ele quer, né? Enfim, né? Então, dentro disso eu vi que o crime ele estava impactando na vida do brasileiro de uma forma que ele não estava nem percebendo. E aí eu comecei a pensar no plano econômico, do desenvolvimento e o quanto o crime estava obstaculizando esse tipo de atividade. Por exemplo, se nós pegarmos hoje em Porto Alegre, vamos pegar um exemplo de Porto Alegre para o pessoal que está vendo o programa poder entender, né, num exemplo prático. Porto Alegre, o que é mais caro hoje? Um apartamento de 100 metros quadrados dentro de um condomínio, tá? Ou uma casa na rua, sem condomínio nenhum, de 400 metros quadrados, 500 metros quadrados. Hoje em dia tu compra uma casa em bairro bom, 400 metros quadrados, 500 metros quadrados, tu vai achar casas daqui a pouco por 500 mil, 600 mil, dependendo da localidade, 300 mil reais. Tem casas anunciadas por 250 mil reais, com 500 metros quadrados, 300 metros quadrados, e apartamentos de 90 metros quadrados, 80 metros quadrados em condomínio, 1,5 milhão, 2 milhões. Né? Impacto da segurança. E aí eu comecei a querer saber o quanto o impacto... Tudo bem, tem a questão da estrutura também. O condomínio ele tem uma estrutura de academia, tem uma estrutura que é uma cidade. Enfim, tem as outras coisas que compõem isso. Mas não é o mais importante. Mas eu comecei a tentar investigar o quanto o impacto, falta de segurança, estava impactando nesse preço. E comecei a procurar profissionais do ramo imobiliário. E aí eu comecei a questionar, cara, e se fosse seguro? E se nós tivéssemos segurança plena? E se as pessoas vivessem lá tranquilas? E aí as respostas eram quase unânimes. Não, aí tu teria daqui a pouco, como tem essas grandes propriedades em zonas metropolitanas de países desenvolvidos, por exemplo, se tu for em West Virginia, ali nas regiões ali da proximidade de Washington, né, tu vai perceber que é uma área praticamente rural, que fica a 15, 20 minutos do centro de Washington, né? Mas seriam regiões como se fossem os nossos sítios de Viamão aqui, né? Só que lá são super valorizados. Super valorizados. Uma casa lá que tu consegue comprar num sítio que seria muito menor do que a gente compra aqui em Viamão, quem compra aquilo lá é milionário. É só o pessoal que tem muito poder econômico. E as casas sem cerca nenhuma. As casas lindíssimas, claro. Os vizinhos se visitando. E aqui tu tem que comprar um sítio. Aí tu tem que ter 15 cachorros, tu tem que botar luz em tudo que é lugar, tu tem que ter daqui a pouco, eu falo, né, contratar um estagiário com uma ponto .50 em cima da tua casa para fazer a segurança dela. Né? Um sistema de monitoramento. Sistema de monitoramento, tem que pagar a empresa de segurança para ficar fazendo ronda. Né? Então, assim, a gente percebe que a falta de leva a um distúrbio no nosso mercado. E a gente se acostumou com isso. Se acostumando com isso. A gente não se dá conta, né, que isso tem a ver com a insegurança nossa de cada dia. Com a falta de segurança. Um outro dado também que é muito interessante, né? Se a gente for ver os grandes locais aí, os locais mais caros para tu ter um estabelecimento comercial, tá? Aí nós vamos pegar, daqui a pouco, para tu ter uma loja, para tu alugar uma loja. Times Square. Times Square é na rua. É caríssimo. Tu ter uma loja ali no meio do Times Square, ali onde funciona, no relógio que cai ali do Ano Novo, né? Que a gente tem um Bubba Gump ali, quem gosta de caminhar um pouco ali, sabe, ali perto da Broadway, né? Sabe que aquelas lojas são disputadíssimas. Super valorizadas. Super valorizadas, E o né? centro de Porto Alegre aqui, nem de graça as pessoas querem. Se a gente for pegar, então, outro exemplo, Champs-Élysées. É uma rua. Também. É uma rua. Não é dentro de shopping, são lojas na rua. E a gente sai daqui de Porto Alegre, sai de São Paulo para visitar a Champs-Élysées, com todo aquele glamour de lojas na rua, né? Aqui o que aconteceu? As nossas lojas foram parar para onde? Onde é que estão as lojas valorizadas? Onde que a gente se sente seguro daqui a pouco? Dentro do shopping center. Dentro de shopping center. A gente acabou tendo que... Olha o quanto isso impactou na forma como a gente vive a cidade.
Né? Ao invés da gente poder andar daqui a pouco numa rua da praia, de curtir monumentos históricos, prédios históricos, a gente tem que se obrigar daqui a pouco a ir para dentro de um shopping center, a ir para locais que a gente considera que tem um pouco mais de segurança, atrapalhando a forma que a gente enxerga uma cidade. A gente vive Porto Alegre de uma forma diferente que a gente viveria se a gente tivesse uma situação de segurança plena. As nossas crianças, né? Eu tive recentemente na China, né? E o que me chamou a atenção foi que 10, 11 da noite, locais que estavam um pouco escuro, porque eu passei por algumas zonas históricas, mas tu fica imediatamente com a sensação de segurança, porque tu vê crianças passando com o pessoal idoso do teu lado. Claro. Meninas andando na rua, tomando sorvete, né? Aí tu olha, não, para um pouquinho, porque tu vê um local escuro no Brasil, tu já fica, né? E eu como policial, lá eu já cheguei e fiquei um pouco pé atrás, né? Mas quando tu começa a ver que a vida está acontecendo, tu relaxa, aqui tá seguro. Acabou de passar um moleque brincando aqui. Tem muita tecnologia, né? Então lá praticamente um Big Brother, né? Tem câmeras por todos os lugares. Mas principalmente, né? Que daí eu vou chegar no ponto que eu acho que a gente tem que resolver. Não há tanta impunidade, né? A impunidade para mim no Brasil é o grande mal que a gente atravessa, né? As polícias trabalham muito, nós temos lei para trabalhar e a impunidade nos mata. Mas voltando à questão do livro... Impunidade em todos os níveis. Começa, né, pelo poder, pelos políticos e vai lá, né? Para quem comete qualquer crime, a polícia prende e, às vezes, no mesmo dia, a justiça solta. Esse é um grande problema, né? Hoje em dia, um policial, qualquer policial que trabalha no meio operacional, qualquer um, ele vai ter passado por uma situação onde ele prende o cidadão, prende um criminoso e ele vai buscar... Porque a gente faz isso, a gente prende, a primeira coisa que a gente vai olhar é os antecedentes, né? Policial é assim, a gente prende, quer saber quem é. Claro. Aí nós vamos nos antecedentes. E aí, um policial que é operacional, com certeza já parou por uma situação de prender alguém, tu vai olhar, ele tem 7, 8 crimes graves. De prender alguém por roubo. Ele tem 3 homicídios nas costas. Tem um latrocínio. O que o policial sente nessa hora, delegado? Desânimo. Porque hoje em dia o policial... E tu está colocando em risco, né, a tua vida, né, a tua família ali, com alguém cargo. Que deveria estar preso. Porque o policial hoje em dia ele trabalha com 2 medos, né? O policial no Brasil. Porque trabalhar como policial no Brasil é trabalhar num ambiente de confronto. Trabalhar, ser profissional de segurança no Brasil é o mesmo que ser militar em outras nações que estão em zonas de conflito. A verdade é essa, né? Sendo que a nossa guerra, nosso teatro de operações são as nossas casas, né? A gente tem relatos de policiais, muitos, que têm as suas casas atacadas, né? Então, a vida do policial que trabalha no ambiente operacional é uma vida de combatente, né? E aí, nessa seara, o policial no Brasil ele trabalha com 2 medos. Ele trabalha com medo de morrer, porque, por incrível que pareça, né, eu vou revelar algo aqui que é algo único, né? O policial tem medo de morrer. Né? É mesmo? Eu achei que não tinha. Porque o público, né, em geral, não consegue ver que o policial é um ser humano, né? Claro. Que tem família, que tem tudo, né? Então, o policial, ele trabalha com 2 medos. O medo de morrer, de se machucar, de ser atacado, de sofrer um atentado e, principalmente hoje, o medo de perder o emprego. Hoje em dia, nós temos... Por que o medo de perder o emprego? Nós temos, assim, inúmeros casos. Nós temos inúmeros casos de policiais que trabalharam no meio operacional, que fizeram prisões que gerou algum tipo de confronto, que tiveram que fazer uma opção operacional e foram condenados por homicídios, por lesões corporais, perderam o cargo. Nós tivemos um caso absurdo, tá? De um policial que ele foi fazer uma abordagem num veículo que já tinha sido relatado que estava oferecendo risco para a comunidade. Ele foi fazer a abordagem do carro, o cara usou o carro como arma, botou em cima dele o carro, ele se defendeu, deu disparos de defesa no carro, o carro daí ele atingiu o motorista, o carro parou, entraram no carro, o carro cheio de droga, e no exame clínico deu que eles estavam com drogados, com bêbados, enfim, com tudo. Esse policial sofreu uma sanção de 21 anos, tá, de prisão. Não acredito 21 nisso. Anos de Aqui prisão. no Rio Grande do Sul? Não. Esse caso específico não foi no Rio Grande do Sul. Tá? Esse caso específico que eu tô falando. Absurdo, né? E ele perdeu o cargo e, enfim, né?
perdeu a vida dele nesse sentido, né? Porque imagina, tem a família dele, tu pede um cargo desse depois de um concurso público, que é super difícil, né? Então, nós temos... E esse eu estou falando de um relato o seu que eu lembrei trabalho, agora. né? Não, conheço. Agora trabalho. o senhor falou, eu lembro de casos de brigadianos aqui, né? Que também, por conta de abordagens, né? Que aí foram processados e que foram expulsos da Brigada Militar, por fazer o seu trabalho. Isso, claro que assim, né? Que fique bem claro, né? Ninguém aqui está defendendo abuso. Claro que não. Pelo amor de Deus, né? O desvio de conduta, a falta de técnica, né? Tudo isso deve ser apurado e realmente o policial, aliás, que trabalha bem, ele nem quer ter colegas que trabalham fazendo coisas erradas do seu lado. A grande maioria dos policiais, né? Ainda mais assim, a Polícia Gaúcha, né? Que é reconhecidamente uma das melhores polícias do Brasil, né? E eu não falo só da Polícia Civil, né? Eu falo da Polícia Gaúcha como um todo, né? A gente é reconhecidamente aí uma das polícias menos corruptas de todo o Brasil, polícia com melhores procedimentos de todo o Brasil, a gente é reconhecido como uma polícia com uma grande legitimidade, né? Então a gente nem quer... Os nossos militares também, então assim, todo esse setor, né, da área de segurança. Da área de segurança. Vamos lá, já avançamos aqui por quase um bloco inteiro do Poder RS, mas eu quero puxar um pouco essa sua experiência, né? É o único gaúcho formado na Academia Nacional do FBI, é isso? Por enquanto, sim. Esperamos que tenha, né, mais um colega. Como é que surgiu essa oportunidade? O que se aprende nessa Academia Nacional do FBI? A oportunidade surgiu depois de eu ter efetuado alguns trabalhos, né, em áreas sensíveis, né? Eu fui o coordenador, né, da força-tarefa que investigou os Black Blocs em 2013, 2014, né? Eu fui o delegado que fez o indiciamento. Foi a única força-tarefa realmente que foi feita no Brasil, porque toda aquela situação de 2013, ela começou no Rio Grande do Sul, né? Isso. Por uma questão envolvendo passagem. Depois ela teve uma... Depois ela foi replicada em São Paulo. Aí São Paulo ganhou corpo e depois a gente viu no Brasil inteiro como um movimento de massa. Mas começou né? aqui. Começou aqui, né? E eu lembro que na época... O senhor coordenou essa investigação. Eu coordenei a investigação, né? No fim fiquei... Aqueles arruaceiros que foram para as ruas quebrar tudo. Perfeito, né? perfeito. E dizendo que era protesto. Eu indiciei, na verdade, ao longo do trabalho, a gente enfim, se deparou com manifestações de mais de 100 mil pessoas, né? E a gente acabou indiciando 93 pessoas por atos de execução, né? Que a gente prendeu porque fez algo, um crime na hora, né? Ou uma depredação, uma lesão corporal. E quantos foram presos? E a gente indiciou presos nenhum. Mas pouquíssimos, né? Pouquíssimos. E a gente indiciou 7 pessoas que eram as lideranças das depredações no seio das manifestações. E esses, né? quantos foram presos? Nenhum. Nenhum. Agora a gente tem senhoras, né, que participaram de uma manifestação também contra a lei, contra a ordem no Brasil, mas estão lá, condenadas a mais de 20 anos de prisão, estão presas ainda, algumas com tornozeleira eletrônica. Essa é a diferença. Pois é. Como eu não estou nesse outro caso, né? Não mas enfim, dizer, vamos lá. Né? Mas aí eu trabalhei nessa investigação, aconteceu algumas questões sensíveis também. Na época eu trabalhei muito na questão da Copa do Mundo, na época, né? 2014 foi a Copa do Mundo, eu acabei sendo designado ali pelo Departamento de Polícia Metropolitana, né? O nosso diretor Vicente, para auxiliar na formatação do plano tático nosso da polícia na época, e eu fiz esse trabalho. E aí, enfim, por conta desses trabalhos que eu fiz na época, o liaison, que eles chamam, o adido do FBI no Brasil, pediu através do nosso consulado uma reunião comigo que gostaria de falar comigo. E aí eu, obviamente, né, marquei um horário com ele, e aí depois de uma longa conversa ele me falou dessa possibilidade da academia do FBI e que ele gostaria que eu participasse dessa academia. Academia aqui no Brasil ou lá? Nos Estados Unidos? Em Quantico, né? Ela fica no sul de Washington, essa academia, né? Ela fica dentro de uma base dos Marines. Quanto tempo de curso? São 6 meses, né? 6 meses. Sim, que a academia do FBI lá, a academia do FBI, ela tem 2 grandes cursos, né? Ela tem vários cursos que são específicos de área. Por exemplo, tem curso de inteligência do FBI, existe curso de segurança cibernética, existe curso operacional lá, né? Mas tem os 2 grandes nichos, os 2 grandes cursos da academia do FBI, né? Que é essa grande polícia aí americana, que é o curso que forma os agentes para trabalhar no FBI,
né, que daí nós temos 2 cargos lá, né, que é o analyst, que é o analista, né, que seria mais ou menos o que seria um analista de inteligência, nosso aqui não é bem isso, mas é o analista, e nós temos o special agent, que é efetivamente o cara que faz o trabalho de campo. Que né, é o agente. Que é o agente mesmo do FBI. Esse é o curso de formação deles. E o outro curso que tem na academia da FBI é a Academia Nacional da FBI. Essa academia, ela é uma academia vinculada para profissionais da segurança. Né? Então, durante muito tempo, ela só preparou profissionais da segurança dos Estados Unidos. Né? Então, ela acaba sendo uma fomentadora de padronização de procedimentos, uniformização de procedimentos e também trazendo novidades tecnológicas, né? Porque o FBI ele também é um grande órgão pericial. Né? Dentro da academia do FBI existem prédios que são prédios de pesquisa científica. Então eles tentam daqui a pouco descobrir novas técnicas, por exemplo, para pegar uma impressão datiloscópica melhor. Novas técnicas para identificação de DNA. Eles têm um setor de pesquisa para tornar a investigação criminal mais científica e mais profissional. Né? Então eles têm dentro de uma academia isso. É outro mundo, né? Uma questão realmente, né? Eles têm um PDI, né? Desenvolvimento e inovação dentro da própria academia. Né? O que tu viu lá que tu conseguiu trazer aqui para o Rio Grande do Sul? Olha, o que eu consegui trabalhar bastante lá e eu trouxe muito para o meu trabalho é a questão da legitimidade das minhas investigações. Né? Lá eu consegui perceber que mais importante, e isso eu falo para as polícias como um todo, ainda mais uma realidade de Brasil como a gente vive hoje, mais importante do que o resultado tático ou o resultado operacional, o resultado efetivo do trabalho policial, talvez mais importante do que isso, é tu fazer o trabalho de uma forma que ele tenha legitimidade, né? que tu consiga transmitir segurança que aquele trabalho foi feito de uma forma legítima, dentro do ordenamento jurídico, que a sociedade enxergue aquele trabalho como profissional e técnico. Isso na corrida ao longo prazo, na formatação do Estado, na formatação de uma polícia, o FBI, quero crer que ele ganhou a sua grande legitimidade e a sua grande fama pela questão de mostrar que os trabalhos eram extremamente técnicos. Sim. Eu acho que muito mais do que o número de indiciados e de criminosos que eles elucidaram é a confiança que o cidadão americano tem que o resultado que o FBI chega é um resultado técnico. E isso eu trouxe para cá. Regularidade que gera confiança. Exatamente. E primeiro internamente lá, para a população norte-americana mesmo. Isso. Chegou o FBI, bom, estamos em boas mãos. Isso. Perfeito. Que aqui ainda tem um pouco essa desconfiança. Né? Isso eu trouxe para cá, né? E acho que isso deve ser um mantra, principalmente nas polícias judiciárias, né? Então, por exemplo, aquela questão enfim, né? De tu forjar prova. Daqui a pouco, assim, o que acontece? Passa na cabeça de um policial, né? A gente vive uma situação de impunidade absoluta no Brasil, né? Que tu faz um baita de um trabalho, sabe que o cara é criminoso, juntou prova e, por alguma tese que veio, né, de Marte, anula um processo, né? Por causa de algum figurão que, sei lá o que aconteceu, e aí anula aquilo ali, tá? Aí tu fica um pouco revoltado. Aí acontece do policial, daqui a pouco, obviamente, ele quer fazer um serviço que gere um efeito benéfico para a sociedade. Aí ele acaba, daqui a pouco, pensando em forjar uma testemunha, ou daqui a pouco, no caso de tráfico de drogas, né? Tráfico de drogas é uma coisa que tu investiga, e às vezes tu não consegue angariar as provas que tu gostaria. Por exemplo, eu cumpro um mandado de busca na casa de uma pessoa que eu sei que é traficante. Mas já caiu na minha escuta e eu não encontro nada. O policial ele tem que saber lidar com essa frustração. Porque ele não pode ceder o ímpeto de, daqui a pouco, enxertar uma droga ali. Eu sei que ele é traficante, eu já tenho a escuta telefônica, eu não vou estar fazendo injustiça do ponto de vista ao que ele é, mas enxertar aquela droga ali, eu estou ferindo a legitimidade do meu procedimento. Eu quero falar um pouco da sua atuação nas enchentes de maio, para a gente encerrar aqui. Vamos voltar, tá? Vamos voltar a conversar aqui, que a gente tem muito conteúdo aí com o seu conhecimento. Então, fala um pouco qual foi a sua atuação nas enchentes de maio, que agora a gente não comemorou, né? Mas a gente está lembrando um ano dessa tragédia. Sim, nesse aspecto específico até, né? Eu vou falar mais da atuação da unidade. Do CORE, né? Porque da CORE, né? Que foi muito forte, né? Muito. Se no início da enchente ali, eu estava fora. Né? Eu estava fora no início da enchente, eu tive problema para voltar.
Sim. Né? E, inclusive, eu tratando com a minha chefia para voltar o mais rápido possível. Tu deve ter aprendido alguma técnica no FBI para voltar rápido. Para materializar aqui, né? A vontade que eu tinha era essa, né? Jogar uma bolinha ninja no chão e aparecer, né? como mágica, né? Realmente, né? Eu fiquei fora, encanzinado, né? Porque eu tinha saído, estava na Europa na época, e aí eu fiquei falando com chefia para voltar, né? Mas acompanhando tudo que estava acontecendo, a minha unidade trabalhando muito e eu tentando conseguir insumos e recursos da forma que eu podia, mas a partir dali acompanhando muito os trabalhos que estavam acontecendo por conta da unidade, né? A unidade trabalhou demais, né? A CORE do Estado do Rio Grande do Sul, hoje em dia, é uma unidade, né, preparada para fazer o enfrentamento nas questões policiais, né? Muito da questão de polícia judiciária. O nosso trabalho é muito vinculado à obtenção de prova. As unidades de operações táticas especiais no Brasil são quase unidades paramilitares. Né? Tu não sentiu vontade de ficar nos Estados Unidos? Não teve convite? Na verdade, assim, né, eu tenho como princípio, né, que é a questão de aprender. Eu planejo acabar a minha carreira sempre estudando. E eu sou conhecido por isso, né? Eu estou sempre desbravando algum curso novo, alguma coisa nova, até porque eu sou coordenador de disciplina na nossa academia e tento trazer isso para dentro da academia, né? Sempre com a parceria da nossa diretora, Elis, né? E acho que daí, depois de aprender, a gente tem que conquistar e aplicar, mas acredito que a gente é obrigado a devolver. É verdade. Tá? Então, na verdade, eu tenho como princípio, eu sempre saio, mas eu sempre volto. Sempre volta também. Né? Então, assim, eu tenho como princípio isso, né? Eu Delegado, vou trazer com pro essa Estado. frase, nós vamos encerrar aqui o Poder RS, porque a pressão da minha diretora aqui tá muito grande, mas nós vamos voltar a conversar. Tá? Tem muito conteúdo e eu gosto muito desse assunto, né? A gente tem que trazer, tem que falar mais sobre segurança, insegurança pública. A gente avançou muito, né? Depois daqueles anos ali, 2015, 2016, 2017, o Rio Grande do Sul viveu o seu pior momento, né? De insegurança. Eu acompanhei, eu estava dentro do governo do estado, acompanhei muito isso de dentro e essa reviravolta que a gente teve, nessa virada de página, foi muito importante. Foi com investimento em gente, né? Em recursos humanos e muito em tecnologia também. E é importante ver, né, que tem profissionais, né, como o senhor, que continuam buscando conhecimento no que há de melhor no mundo para trazer e ser aplicado no Rio Grande do Sul. Então, parabéns pelo teu trabalho e obrigado pela presença aqui no Poder RS. Agradeço demais o convite, me coloco à disposição, né? Gosto de falar sobre o assunto, acho que dá para ver, né? Porque eu realmente me empolgo mesmo no assunto, gosto de falar do assunto. Não porque conseguimos eu acho nem falar do teu discutir. romance, porque além de tudo, o delegado Marco Antônio ainda escreve romances, viu só? Eu tô agora trabalhando na sequência dele, mas estou sem tempo para escrever, né? Mas realmente lancei, né? Foi uma agência literária de São Paulo que me contratou, né? Estou trabalhando agora na sequência. Aí eu vou mandar assim, para o senhor o link aí para daqui a pouco, se puder, fazer a divulgação dele, eu agradeço. Mas, enfim, gosto muito do debate, né? Até porque o enfrentamento do debate, a dialética do debate nos faz enxergar algumas coisas, né? Nos faz evoluir nesse assunto, né? A gente ficar enclausurado só no estudo individual, eu acho que fica sempre pendente que a gente confronte isso com novas ideias. Então, já me coloco à disposição, agradeço demais a oportunidade. Né? Eu que agradeço. Enfim, né? E parabéns pelo programa. Obrigado. Muito bem, pessoal, esse foi mais um Poder RS aqui no Multi RS, em formato híbrido, a primeira parte direto de Gramado, aqui do Serra Parque, onde acontece a Gramado Summit, o maior brainstorm de inovação do Brasil, evento que segue nesta quinta e nesta sexta-feira, atraindo mais de 20 mil pessoas. É claro que eu vou continuar aqui e vou trazer todos os destaques deste grande evento. O apoio da nossa cobertura aqui em Gramado é de BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, Sky, Hotéis Gramado e de Paolo. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem.